podemos lembrar do amor do Pai, da graça, da misericórdia. E eu sei, Senhor, que nessa manhã será tremendo. Toma cada família representada, cada papai, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender, a viver esse tempo, tempos difíceis, vivemos os últimos dias, mas eu sei que há uma graça sobre a nossa vida para suportarmos as pressões e a capacidade sobrenatural para avançarmos nesse projeto do Senhor. Senhor, venha tratar individualmente. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para agir no nosso meio. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que o povo diga amém. Aleluia, glória a Deus. Que dia maravilhoso, né, para a gente se inspirar, né? Eu quero aproveitar a data de hoje, né? Vamos ministrar a ceia. Hoje é o Dia dos Pais e a gente quer trazer uma mensagem que vai abranger tudo isso: o cuidado do Senhor, a proteção das nossas vidas, a capacidade, a força para vencer esse tempo. E eu louvo ao Senhor pelas inspirações, por aquilo que o Senhor tem feito nesses dias. Amém? Glória a Deus. O tema que a gente vai tratar nessa manhã tem como título, vamos ver quem vai acertar: Em busca de... Ninguém sabe? Pode falar, gente, não fica com medo não. Em busca de... Fala alto. Vamos lá, de novo. Em busca de... O pessoal tem medo. De novo. Em busca de... Não é Timóteo. É Onesíforo. Quem já ouviu falar desse nome? Quase ninguém, né? Mas tem na Bíblia, viu? Tem na Bíblia esse camarada aí chamado Onesíforo. E é um camarada anônimo que nós podemos encontrar, está na sua Bíblia aí, lá na segunda carta de Paulo aos Timóteos, né? É uma carta direcionada àquele jovem pastor chamado Timóteo. E nessa carta cita Onesíforo, um grande homem de Deus. Você vai encontrar em duas passagens só no Novo Testamento, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, e no capítulo 4, versículo 19. A Bíblia não fala muito dele, não, mas ele teve um marco fundamental na vida de Paulo. E eu estava lendo a respeito desse homem de Deus, e a gente pode se inspirar nele, viu? A gente vai citar algumas coisas aqui de Timóteo, também é uma referência para a nossa vida. Eu fiz de propósito, né, em busca de Timóteo, porque a gente vai citar alguma coisa de Timóteo, mas a gente pode aprender muito com esse homem de Deus, né? E eu fiz questão de trazer essa mensagem. Eu já havia preparado um tempo atrás, e o Senhor falou muito comigo essa semana, e calhou direitinho com a data de hoje, né? Você vai ver na ministração o cuidado de Paulo, né, com Timóteo, tratando ele como filho. Vai ver situações de unidade, né, de participação de pessoas no ministério dele. E a gente pode lembrar também da própria ceia, né? Eu não sei se você se lembra, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando Paulo ele dá uma instrução a respeito da ceia, não sei se você se lembra, ele cita assim, ó: na noite que recebi do Senhor, né? Eu recebi pessoalmente do Senhor, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, né? E havendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que foi partido por vós. Lembra dessa passagem? Quando Paulo ele dá a instrução à igreja de Corinto como é a forma de se ministrar a ceia. Qual é a motivação correta de participar do corpo e do sangue de Cristo? E uma coisa que me chama a atenção, até mesmo pegando aqui o gancho desse exemplo aqui de Onesíforo, e essa passagem tem tudo a ver, tá, irmãos? Lá em 1 Coríntios, né, capítulo 11, versículo 23,
E essa história, a gente vai trabalhar muito conceito histórico aqui. Tem coisas na Bíblia que a gente, às vezes, lê e passa desapercebido. Não é isso? Às vezes você conhece uma passagem, você já leu várias vezes, e depois de um tempo, alguém ministrando, você lendo mais uma vez, aí você fala assim, rapaz, eu sei essa passagem, sempre li essa passagem, mas eu nunca prestei atenção. Já aconteceu com você isso? Você vai ler um texto lá, aí um outro irmão ministra uma palavra, entra lá por trás daquelas letras, traz uma ideia, um conceito daquilo ali, um contexto, e aí você para pensar e fala, rapaz, eu nunca percebi isso. E isso é muito normal, irmãos, acontecer, né? E nessa passagem de 1 Coríntios 11, 23, cita algo, irmãos, que se você parar para pensar e você fala, faz sentido, e é uma ministração para a nossa vida. Eu posso muito bem pegar apenas esse versículo e ministrar a ceia. Quando ele fala assim, no próprio texto, né? Eu recebi do Senhor, e na noite em que ele foi traído, tomou o pão e o cálice. Ou seja, ele resolveu partir o seu corpo, e citando a noite que ele foi traído. Se a gente trazer para a nossa vida hoje, nosso dia a dia, quantas coisas nós deixamos de fazer para uma outra pessoa quando nós somos traídos? Ou quando a gente está triste com uma pessoa, não é isso? Às vezes ficamos relaxados, às vezes tratamos com desdém, porque fomos ofendidos, porque fomos traídos. Mas o texto aqui não foi por acaso. Quando cita, na noite em que ele foi traído, ele compartilhou o seu corpo. Prestou atenção nisso? Não está ali, irmãos, de enfeite, não foi escrito assim aleatoriamente. Foi importante citar que corpo e sangue, irmãos, é algo muito sério. E quando esse texto fala de ceia, né, o pão não simboliza, às vezes existe um erro por parte de ministro quando fala isso. Esse pão representa o corpo e esse suco de uva, esse vinho representa, às vezes falamos isso, né? Representa o sangue. Isso que nós estamos fazendo é exatamente o corpo e o sangue. Por mais que você esteja vendo o pão e o suco de uva, eu tenho que participar e aquilo ali ser exatamente, por mais que seja uma representação, eu estou comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. E participar disso, irmãos, não é meramente você fazer parte da comunidade, apenas um ato simbólico, né? Mas aquilo ali, irmãos, trata a respeito da sua vida, o que você é hoje. Porque houve um derramar de sangue, houve um corpo sofrido para que você se tornasse o que você é hoje. Então, irmãos, da mesma sorte, Onesíforo, e eu vou trazer uma história aqui, eu quero que você abra, por favor. Eu vou trabalhar, irmãos, o capítulo 1 e o capítulo 4 de 2 Timóteo, tá? E eu gostaria que você tivesse bastante paciência, porque a gente vai ler um pouquinho, tá? Eu acho que é importante. E como esses dois textos são grandes, eu vou estar lendo e falando alguma coisa aqui. Vamos lá para o versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Olha como Paulo se referia a Timóteo, filho, né? Há um tratamento, há um cuidado de Paulo com aquele jovem ministro de Deus. E aí ele continua lendo aqui, continua falando, né? Versículo 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Antes de eu continuar essa leitura, deixa eu citar um pouquinho o contexto histórico, né, dessa passagem aqui. O apóstolo Paulo ele estava preso, estava sendo torturado.
Naquele período, irmãos, o imperador Nero, ele tinha um ódio dos cristãos. E Paulo era, de fato, líder dos cristãos naquela época. E ele era tão cruel, irmãos, tão cruel, que além de colocar Paulo numa prisão subterrânea, ele tacou fogo em Roma e colocou toda a culpa em Paulo. Ele era tão cruel, irmãos, que ele... Sabe o que ele fez naquela época? Ele usava os cristãos como tocha para iluminar a cidade. Então tinha regiões lá que era cheio de tochas espalhadas nas ruas, mas aquelas pessoas ali eram os cristãos, que tanto Nero odiava. E uma das formas maquiavélicas que Nero ele fez na época era tacar fogo em Roma e botar a culpa toda em Paulo. E Paulo foi condenado, foi preso, né? E nesse tempo, na verdade, era a reta final do ministério de Paulo. E ele estava numa prisão, irmãos, subterrânea, onde eu estava pesquisando sobre isso. As pessoas que iam para lá, elas ficavam contaminadas com lepra. Tão podre era aquela região. Né? Segundo a história que eu estava lendo aqui, além de ser uma prisão, ali passava o esgoto daquela cidade. Então imagine você, né? Prisioneiros às vezes lá sendo torturados, obviamente que abria-se feridas e ficando numa região vulnerável, numa região perigosa como aquela. Então era comum aquelas pessoas que eram presas lá, ficavam naquela prisão subterrânea, adquirir vários tipos de doenças. E uma delas era a lepra. Né? E Paulo estava lá, né, naquela situação, sofrendo, mas ele resolveu, mesmo ali, em tormentas, em sofrimento. Você vai ver aqui na história que vários irmãos que andavam com ele o abandonou. Né? E você vai ver um homem aqui, tem ele também, tem outras pessoas, que foram lá e cuidaram de Paulo. E um desses homens aqui, irmãos, que a Bíblia cita tão pouco, foi Onesíforo, que ele não tinha vergonha de Paulo, pelo fato de ele estar preso, né? Pelo fato de ele ser condenado naquela época. Aquele homem não abandonou Paulo. E aí essa carta aqui, ele direciona a Timóteo, e ele cita coisas que ele passa lá, e cita alguns homens de Deus, né? Tanto que o apoiaram e abandonaram. Vamos continuar lendo então, vamos lá. Eu parei no versículo 3, não é isso? Vamos para o 5 agora, né? Trazendo-me à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despestes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Você pode repetir esse versículo comigo? Vamos lá. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo lá naquela prisão subterrânea citando essas coisas. Impressionante, né? Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios. Olha só que interessante, irmãos. Paulo ele tinha consciência do seu chamado. A gente há pouco tempo ministrou sobre chamado, né? Qual é o meu chamado? E Paulo tinha a convicção de quem ele era em Cristo. Versículo 12. Por cuja causa
padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, percebe, eu estou lendo aqui, eu faço questão de ler, para você ver a mentalidade de Paulo. Imagine a gente, né, como igreja, nos tempos de hoje, passando por pressões e tendo essa mentalidade. Eu lembro que um tempo atrás, eu cheguei até a postar, acho que foi ontem, né? A diferença do pai Nutella e o pai, como é que é? Raiz. Viu você? Os pais viram, os homens viram. Eu coloquei isso lá no grupo dos homens, né? E aí eu estava brincando com Kátia, né? E ela até perguntou, você o quê? Nutella ou raiz? Eu falei assim, acho que 90% eu sou raiz. 10% deve ter um pouquinho de Nutella, mas o peso maior é raiz. E será, irmãos, será que existe hoje, a gente poderia classificar, a gente sabe muito bem o que representa isso, né? Raiz e Nutella, né? Quando a gente fala o conceito de Nutella, é o conceito atual, né? É a cultura atual. O mundo modernizado de hoje. Que você vê, a gente percebe que as pessoas estão se estragando, não é verdade? E algumas pessoas classificam isso como Nutella, né? Pode ser, tem até algumas coisas até boas, mas a maior parte você vê, é comum as pessoas classificar isso. Raiz, né? Tem coisas também das pessoas que vêm lá da origem, lá, que precisou ser tratado. Mas quando há essa diferenciação, é muito interessante, né? E se a gente trazer para a nossa vida hoje, será que existe ainda o cristão raiz, o cristão Nutella? Irmão, se a gente trazer para um conceito de perseverança, né, de aguentar as aflições de Cristo, o amor ao Evangelho, se eu fosse classificar isso como crente raiz, irmãos, eu poderia dizer que isso seria um exemplo para nós. Amém? E a palavra, irmãos, ela nos ajuda a gente nos avaliar e perceber se existe algum engano entrando, se alguma coisa desse presente século já entrou no nosso coração, na nossa vida, que nos fez nos desprender daquilo da origem. A palavra ela tem esse papel, nos trazer para a origem. Se o mundo tenta nos puxar, irmãos, para um contexto de desgraça, de rebelião, de contenda ou de falta de fé, a palavra, a exposição a ela, vai me trazer de volta a um posicionamento de origem. Você concorda comigo, irmãos? Então eu vejo aqui, você está acompanhando a leitura comigo, a mentalidade desse homem. E isso, irmãos, precisa ser um exemplo para todos nós. Nenhuma crise, irmãos, nenhum problema, nenhuma situação dessa vida deve nos embaraçar. Ou venha nos tirar o foco, porque nós temos um alvo. O alvo é Cristo. Nós temos uma eternidade, amém? Então as coisas desse mundo não podem nos interceptar a ponto de fazermos que paremos de percorrer a nossa carreira, de correr a nossa carreira. E é um cuidado que Paulo ele está tendo com Timóteo ao escrever essa carta. Quando ele cita assim, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Será que tem crente hoje se envergonhando de ser crente? E às vezes a gente vê na própria mídia posicionamento de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, contra coisas que é contrária à palavra, né? E às vezes eu percebo alguns cristãos até, não, esse crente aí, né? Eu acho que não é bem assim, né? Os tempos mudaram, né? Não é bem assim, isso é coisa que já passou, isso é antigamente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. É claro, irmãos, que existem exageros por parte de irmãos nossos, mas a gente precisa ficar muito atento com isso. Porque não é por causa de um erro, né, que uma pessoa venha cometer, que tudo que a pessoa venha falar esteja errado. A gente precisa dividir, a gente precisa entender. Não, essa aqui está certo, tem coerência. Não, isso que ele está falando está errado. A gente tem que ter essa maturidade. E tomar cuidado, irmãos, que é dessa forma que o diabo está agindo. É confundindo as pessoas. Fazendo com que ela entre no engano. E a gente está aqui para ser preparado para isso. Amém, irmãos? Vamos lá. Aí ele continua aqui falando. Versículo 9. Deixa eu repetir o versículo 8, né, para a gente não perder o contexto aqui. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu.
Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei, eu até fiz uma confusão aqui, que eu citei, eu parei no envergonho e marquei, mas você vê que ele cita várias vezes, se eu não me engano, 3 vezes, envergonho, não me envergonho. Por que será, né? Interessante isso, né? Porque eu sei que eu tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Conserva, melhor dizendo, o modelo das palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia... Presta atenção nessa passagem aqui, irmãos, vou repetir. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram, Fígelo e Hemórgenes, 2 irmãos que se afastaram de Paulo quando ele foi preso. Olha só que algo complicado, né? Acredito eu que quando ele cita, né, vários irmãos da Ásia, né, lá no capítulo 4 ele cita também outros irmãos, e em particular ele cita esses 2 homens. Provavelmente, irmãos, eles seriam as pessoas mais próximas de Paulo durante seu ministério. E aí, quando aconteceu tudo isso com ele, Fígelo, vou ler como Fígelo, tá? Fígelo e Hemórgenes. Tem uma versão que tem acento, outra não, mas eu vou considerar como Fígelo aqui. Fígelo e Hermógenes, eles abandonaram Paulo. O que eu aprendo com isso, irmãos? Pegando aqui o contexto histórico de Paulo, essa passagem, né? A gente sabe que nessa vida, né, a gente passa por várias decepções. E principalmente quando nós somos abandonados, né? A gente hoje está comemorando o Dia dos Pais. E a gente sabe aí várias situações, se eu pegasse aqui história de várias famílias, não vai ser uma ou duas, em contar histórias de que houve realmente abandono do pai ou da mãe, né? E que ao longo da sua vida, da sua caminhada, você trouxe isso consigo, né? E quando o Evangelho chegou até você, muitas coisas foram tratadas, inclusive eu, né? Eu fui retrato disso, né? Passei por uma situação como essa. Meu pai abandonou minha mãe muito, muito cedo, eu tinha 2 anos de idade. Não lembro do rosto do meu pai. Está vivo hoje e o nosso contato é um pouco difícil, é uma dificuldade para a gente se encontrar. Mas eu me lembro, irmãos, que quando eu crescia, uma coisa que vinha na minha mente era que, uma coisa muito terrível, né? Eu pensava, eu vou crescer e eu vou comprar uma arma e vou matar o meu pai. Eu sempre dizia isso, né? Eu vou crescer, não comentava isso com a minha mãe, mas nascia uma revolta dentro de mim. Por que isso, né? O Igor até citou aqui numa ministração que ele falou sobre pai, né? E aconteceu a mesma coisa, eu estava lembrando aqui, graças a Deus, nenhuma raiz de amargura veio, mas eu me lembro, né? Quando você perdoa, não significa que você esquece, né? Tem um erro aí. Você perdoa, mas não significa que você esqueceu. Mas aquela ervazinha venenosa, ela não floresce mais. Mas eu me lembro exatamente, irmãos, do tempo em que o meu pai ele mudava de emprego para não dar pensão, né? Às vezes o juiz chegava, mandava. Hoje em dia é mais difícil, né? Você consegue interceptar. Mas antigamente era muito difícil. E aí o Ministério Público, às vezes, demorava muito de mandar uma pessoa procurar para ver se estava empregado. E a minha mãe, por conta própria, tentava investigar, procurava familiares para tentar achar onde ele estava trabalhando. E às vezes a gente achava e ia lá no Ministério Público e dava endereço. 3 semanas depois ele
pedir as contas e ir embora, né? A ponto de chegar um tempo ele trabalhar em conta própria só para ele não pagar a pensão. Então isso criou uma revolta, né? E graças a Deus o Evangelho me curou dessas coisas. Amém? Eu sei que muitos aqui se identificam com isso. Eu estou citando aqui, pai, mas tem coisas também, irmãos, que a gente, seja no casamento, tantas coisas a gente já passou nessa vida, né? Mas a gente precisa ter consciência que a palavra, irmãos, está aí para nos tratar, para nos curar. Talvez não venha, irmãos, até resolver essa questão, mas como indivíduo vai ser tratado. A gente sabe de histórias de casamentos sendo restaurados aí, mas tem casos, irmãos, que às vezes depende da atitude dos dois, não é só uma pessoa. Precisa haver uma vontade mútua, né? E quando depende só de você? Você tem que ficar com a palavra e não permitir que nenhum sentimento de amargura venha atrapalhar você, né? E eu pego um exemplo aqui de Paulo, ele está citando aqui de abandono de homens de Deus, de obreiros que estavam com ele, e isso provavelmente, irmãos, machucou muito Paulo. Mas ele é um homem que perseverou, mesmo em prisão, mesmo em lugar terrível, sendo condenado por uma coisa que ele não fez, ele mantinha a sua fé. Esse texto que a gente sempre cita, né? Deixa eu ver se eu consigo ver, acho ele aqui, que a gente citou aqui há pouco tempo. Versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. A gente sempre cita esse texto, não é verdade? Porque sempre sei que eu tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Visão de eternidade. A gente está vivendo esse tempo aqui, irmãos, tenebroso, de aflições, de pressão, mas a gente tem que olhar para a eternidade. De que nós seremos lá na frente, o corpo é incorruptível, não é verdade? Está com o Senhor, a leve e momentânea tribulação, consciência. Eu quero trazer para vocês essa consciência que Paulo teve a respeito do Evangelho, quem ele era, mesmo passando por pressão por causa do Evangelho. Eu aprendo muito com Paulo, irmãos. E eu quero motivar você a ler essas cartas de Paulo, né? Isso vai fazer com que você não entre para aquele campo de crentes Nutella. Qualquer coisa quer parar. Qualquer coisa quer desistir. Não tem palavra, não tem comunhão, não tem aliança. Pessoas que às vezes estão juntas, daqui a pouco desaparece, não dá satisfação, né? E a gente sente com isso, né? Eu, como pastor, não pense você, por mais que a gente respeite a decisão das pessoas, a gente sente. Pô, cadê o irmão? O irmão não está nem com a Guarda do Brasil. E principalmente, irmão, nesse tempo de pandemia, os irmãos que têm uma certa inclinação em abandonar, vai aproveitar a oportunidade para, linha na pipa. Pergunta ao seu irmão, você é raiz ou Nutella? Aleluia! Qual versículo nós paramos, por favor, me ajude? 12, né? Já lemos aqui, vou para o 13 agora. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Olha, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo habita em você, meu irmão? Ele fala em nós, né? Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia. Aí ele vai citar aqui o Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Queridos, Onesíforo, ele não tinha vergonha de Paulo. Ele era um condenado, irmãos. Ele estava localizado numa região terrível, né, onde as pessoas contrariam lepras. Lugar que acho que o pior criminoso não merecia passar por um lugar daquele ali, né? E esse jovem cristão chamado Onesíforo, ele se converteu em Éfeso,
né? E uma coisa que ele tinha muito forte, ele tinha convicção do chamado que ele tinha, da fé, e reconhecia até mesmo o ministério de Paulo, né? Para ele sair de Éfeso e até Roma, ele tinha que passar por vários obstáculos. Imagine o risco, irmãos, que ele teve que passar para ir de encontro a Paulo. Paulo, mesmo ele sendo forte, um homem de fé, ele estava sofrendo, ele estava carente. E às vezes muitos crentes ficam confusos a questão da carência. Irmãos, nós temos alma. Quando nós falamos aqui que nós não somos guiados pelos sentimentos, eu não estou desprezando, irmãos, a função da alma. Nós temos alma. Nós temos espírito, alma e corpo. A diferença é que, mesmo que a gente sinta, esses sentimentos não podem conduzir a nossa caminhada, a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Mas, irmãos, mesmo a gente sendo de fé, temos sentimentos. Sentimos quando somos ofendidos, sentimos quando somos abandonados, quando somos traídos. A gente tem que estar bem claro essas coisas. Eu falo, né, eu sempre cito isso, que nós somos guiados, não somos guiados pelos sentimentos, mas pelo Espírito. Mas entenda, irmãos, que eu não estou menosprezando a questão da alma. Amém, irmãos? E é uma situação aqui que Paulo cita, que ele ficou animado, ele se regozijou pelo fato de terem pessoas que se importaram com ele. E ele cita aqui Onesíforo. A própria presença dele, a visita dele, irmãos, foi uma ministração. Você sabia que você visitar um irmão, dar um abraço no seu irmão, nesse tempo a gente não pode fazer isso, mas daqui a pouco a gente vai fazer, né? Fazer uma ligação para ele, passar um WhatsApp. A gente está num tempo diferente de Paulo. Talvez aqui, não sei se transportasse pelos tempos atuais, apesar que nos presídios até tem isso, né? Pessoal com celular, fazendo pegadinha aí, ligando o presídio, um monte de coisa. Mas hoje, provavelmente, seria mais fácil. Se Paulo tivesse a oportunidade de ter um equipamento eletrônico lá, um celular, né? Ou Neusif lá do outro lado, o Timóteo, passaria um WhatsApp para ele: como é que você está? Né? Mas não foi o caso, ele teve que ir lá, irmãos, encarar. E às vezes, irmão, perto de crentes aqui, bem próximo, um vizinho, irmão, que você sabe que congrega com você, você não vai lá. Não, eu não sou pastor, quem tem que ir lá é o pastor. Você está comigo, irmãos? Então, esses comportamentos a gente precisa mudar. Aí tem um irmão que você não vê mais. Ih, irmão sumiu, né? Mas você já falou com ele, perguntou como é que ele estava, né? Quanto tempo que você não vê o irmão? E aí, irmão, tudo bem? Como é que você está? Está precisando de ajuda? Tem crente que tem medo de perguntar se está precisando de ajuda para não achar que é dinheiro. Não vou perguntar, não. De repente é dinheiro, né? Né, Vanusa? Não sei, eu estou duro. Pergunta, irmãos. E fala, irmão, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sim ou não, pessoal? Amém? Ora por ele. Ministre uma palavra. Irmãos, conforta. Tem coisas que não vai ser dinheiro, não, irmãos. É só a palavra: irmão, tudo bem? Senti a sua falta, meu irmão. Eu sei que tem crente que fica chateado, né? Quando pergunta assim, né? Quer ser anônimo o tempo todo. Mas, graças a Deus, aqui a gente tem uma cultura de a gente se gostar, né? De um ambiente familiar. E quando um membro da família ele está ausente, a gente sente. Você está comigo? Não tenha medo de tomar fora, não. Irmão, como é que você está? Não te interessa. Amém, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vai ficar chateado com isso? Então, eu vejo aqui um exemplo, irmãos, a ser seguido. Onesíforo. Porque muitas vezes me recria, né, me anima, né, tem versão que fala me anima, e não se envergonhou das minhas cadeias. E a gente tem que ter essa postura. De repente o irmão vai estar passando uma situação terrível, irmãos. Uma derrota na vida dele. Mas você não tem que se vergonhar de chamá-lo de irmão. É o seu irmão. Em Cristo, meu irmão, amamos a sua vida. O que aconteceu com você deu errado, mas você continua sendo o nosso irmão. Amamos você. Você faz parte desse contexto, você faz parte desse projeto. A gente precisa, irmãos, deixar o Espírito Santo nos usar nessa área. Não é só glória a Deus, aleluia. Às vezes as pessoas vêm na igreja, senta, dá a paz do Senhor, vai embora. Irmãos, isso é um congregar religioso.
Misericórdia, irmãos. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Corpo que é partido por vós. Não é mim. É sempre na terceira pessoa do plural. Então, o mesmo sangue e corpo que foi derramado e moído por mim, o efeito também serviu para o meu próximo. O meu irmão que está perto de você aí, olhando para você. E você não sabe da história dele, e você não sabe o que ele está sentindo, o que ele está passando. Então, seja um oneosífero para ele. Não seja fígelo nem hemógenes, que, linha na pipa. Na hora da bênção está junto. Na hora do pega para capar, linha na pipa. A gente tem que estar junto, irmãos. E é isso que Paulo está orientando Timóteo, você vai ver também no capítulo 4, chamando para perto, despertando com relação à fé, o amor, a palavra que foi enxertada no coração de Timóteo, que Paulo ministrou, ou seja, Paulo relembrando Timóteo, olha, guarda com você a palavra que eu ministrei, pela minha própria boca. Porque, irmãos, na pressão, irmãos, a tendência, se a gente não tomar cuidado, a gente se esquecer desses princípios. Aí se ocupa, por isso que é preocupação, se preocupa com o problema e se esquece do evangelho. E se esquece quem você é. Não podemos nos esquecer de quem nós somos. Tem muitos crentes Nutella se esquecendo quem é. Paulo ele tinha consciência do seu chamado, Paulo ele tinha consciência da sua fé, mesmo naquela prisão podre. Que graças a Deus aqui ninguém passou por isso. E por muito menos as pessoas estão desacelerando. Por que isso? Por causa daquilo outro. Qualquer coisa, irmãos, para a sequência. E nessa manhã você está sendo tratado para mudar esse tipo de cultura. Olha só, vou repetir. O Senhor conceda misericórdia à casa de Oneosíforo. Tem versões que falam Oneosíforo, tem uns que falam Onesíforo. Vou ler como Onesíforo, tá? Vou pegar essa versão aqui. Porque muitas vezes me recriou e não me envergonhou das minhas palavras. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Vamos lá para o capítulo 4. Vocês estão entendendo a palavra, sim ou não? Glória a Deus. E aí ele, mesmo em prisão, irmãos, ele continua escrevendo. Não tem como a gente ler todos os capítulos de Timóteo, mas eu gostaria que você lesse em casa, viu? Foram os últimos dias do ministério de Paulo. Depois daí, irmãos, ele morreu. Mesmo preso, ele cumpriu ainda o seu chamado. Mesmo, irmãos, limitado ali, sabendo que a qualquer momento ele ia morrer, ele ainda ministrou. Misericórdia. Vamos parar para pensar um pouquinho, irmãos? E às vezes a gente, com chamado, qualquer coisa, para de fazer aquilo que foi chamado para fazer. Irmãos, eu não estou aqui para julgar qual é o nível, o grau do problema que você está passando, para dizer assim, você tem que fazer ou não tem que fazer. Mas eu quero extrair o próprio exemplo de Paulo para a gente meditar um pouco nessas coisas. Porque a gente pode, realmente, dar uma balançada, tamanha foi aquela pancada. Mas a gente tem que lembrar quem nós somos. O que eu fui chamado para fazer. Aonde Deus me plantou para exercer o meu chamado. Cumprir a minha missão. E a gente vai citar alguns versículos aqui que é muito comum nós citarmos. Né? Usamos até como chavão, né?
Mas entendendo o contexto histórico, a gente vai falar, rapaz, essa citação aqui não é de qualquer maneira não, viu? É forte. Pela situação que ele estava, ele citando isso, misericórdia. Por causa de mim e de você. Estou até arrepiado. Irmãos, ele poderia negar, não quero cumprir o chamado, não. Quero seguir minha vida. Continuar produzindo as minhas tendas, mas pelo amor ao Senhor, a você e a mim, ele foi até o final. Parou para pensar, irmãos? Isso. Eu fico com vergonha. Quando eu leio a história de Paulo, eu me envergonho. Não é vergonha do evangelho, não, de mim. Eu falei, rapaz, ele está anos-luz na minha frente de fé, de perseverança, e às vezes eu fico... Misericórdia, irmãos. Olha só, vamos lá para o versículo 1. 2 Timóteo ainda, tá? 4, né? Não é isso que eu falei? Deixa eu abrir aqui que eu não abri, não. Peraí. Versículo 4. Mais uma vez ele fala. Espera aí, irmão, que o computador aqui deu pane. Deu pane. Agora foi. Conjuro-te, versículo 1, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, retaguardas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo, presta atenção no versículo 3, por favor, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso está acontecendo também hoje? Está, e pior. Porque as pessoas estão escolhendo o que querem ouvir. Só quer ouvir mamão com açúcar. Ou só está selecionando doutores que falam uma linguagem, uma mensagem que lhe agrada. Se for uma palavra, e você voltando um pouquinho, ele fala, exortes, repreendas com toda a longanimidade e doutrina. Quando fala a Bíblia, quando fala exortar, irmãos, não é pancadaria não, é chamar para perto. Repreender, irmãos, está falando fora da palavra, repreenda. Não aceite. E naquele tempo, irmãos, existiam doutores, aqueles que chamavam, entre aspas, apóstolos da fé, que distorcia essa palavra. E Paulo, ele desprezava, não deu ouvidos a eles. E hoje, irmãos, está pior. Tem muita gente indo na televisão falando besteira. Mesmo que tenha um irmão aqui dentro da igreja falando besteira, irmãos, está errado. Pode falar, irmão, está errado. Com todo amor. Irmão, ama a sua vida. Aleluia. Mas você está errado. Ajuda aí. Só a Débora dando glória a Deus. Por favor, irmãos. Amém. Quiser dar uma dançadinha, dê uma dançadinha. Só não aglomere. Versículo 4. E desviarão dos ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Só coisa que agrada. Irmãos, de vez em quando é bom comer bombom. E às vezes nós trazemos mensagem aqui, aleluia, que mensagem maravilhosa, aleluia. Amor, aleluia. Poder para mim. Eu posso, vou pegar, vou prosperar. Irmãos, é bênção. Mas aquela palavra de ajuste, eu prefiro essas palavras.
Eu sou um pastor do... Eu chego até com a chave de fenda aí, irmão, tá aqui, ó. Cheguei com a chave de fenda. Não é para guardar ali, irmãos. E às vezes eu tento dar uma adaptadazinha para ficar mais doce, né? Bota um açúcarzinho. Mas o Espírito fala assim, eu não chamei você para isso. Vou deixar para o André, Vanusa, de vez em quando aí, dar bombom pro povo. Por isso que o ministério plural tem essa bênção, né? Tem essa... É tudo equilibrado. E no dia que eu tiver, não falte. Tá? Em nome de Jesus. Vou mandar mensagem para você lá em áudio, lá, para você ouvir. Mas tu, Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O velho Paulo, aprisionado, torturado, condenado, ponto para ser degolado, falando essas coisas. E tem crente, irmãos, que não fala nada. Está na pressão, está passando por luta. Fala de Jesus aí. Eu estou sofrendo. Eu estou assim, eu estou assado. Fala de Jesus, irmão. Mas, pastor, mas eu estou com pressão, pastor. Fala de Jesus. Porque falar de Jesus quando está tudo bem é fácil, irmão. Abre uma geladeira, a carne, a picanha quase caiu assim, ó. Pá! A picanha caiu, né? A carne. Ah, gente, é bom, maravilhoso. E aí, irmãos, quando tem uma diversidadezinha, uma pressão, não quer falar de Jesus, não quer mais orar, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais vir para a igreja, está todo desanimado. Hermógenes, Fígelo. Esses camaradas deram linha na pipa. Vamos continuar aqui. Eu parei aonde aqui? Vamos lá. Eu estou indo bem devagar para você pensar bem. Aleluia! Oi? Eu sei, é porque eu estou só quebrando a sequência. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O que é isso, irmãos? Ele vai para a cruz? O que é isso? Ele vai morrer, irmãos. E o tempo da minha partida está próximo. Aí ele fala aqui no versículo 7, que você ouve muito. Combati o bom combate, aleluia. Acabei a carreira e guardei a fé. Esse cara cumpriu realmente. Fala assim, eu vou cumprir o bom combate. Vou terminar a carreira. Vou guardar a minha fé. Se esse camarada aqui, irmãos, conseguiu, você também vai conseguir. Porque o maior habita em você. A gente precisa lembrar, irmãos, o maior habita em mim. A gente canta isso aqui. Então, não se embarace, irmãos. Ele fala isso em outra passagem. Não se embarace com os negócios dessa vida. Daqui a pouco você vai ser arrebatado, meu irmão. E o diabo está jogando as suas últimas cartas para atrapalhar a sua vida. Ele vem devagarinho. Vem devagar. Começar a fechar o coração para algumas correções, exortação. Começar a entrar em fábulas. Começar a aceitar doutrinas de demônios. Modismo, uma adaptação de evangelho para o seu bel prazer. Tudo isso a gente vê acontecendo. A gente precisa tomar cuidado. Ou a gente é crente ou não é. Aí ele fala aqui, ó. Procura vir ter comigo depressa. Porque Demas... Olha só o versículo 10. Olha só a Bíblia, o versículo 10. Olha aí. Porque Demas me desamparou,
amando o presente século. Porque Demas, tem uma versão, é melhor, tá? Porque Demas me abandonou, amando o mundo, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Demas, ele foi para o mundo. Talvez a pressão é tanta, a situação fugiu do controle, e aí, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender e aprender. Irmãos, eu sou crente aqui na igreja, no meu trabalho, em casa, na lua, no mar, em Marte. Sou crente. Com situação, sem situação, eu sou crente. Na bênção ou na derrota, eu sou crente. E esse homem aqui, Demas, amou o presente século, as coisas desse mundo. E nós somos tentados, irmãos, dia e noite, para voltarmos para o mundo. Isso só acontece comigo ou com você também? De noite, irmãos. Deus nos tirou lá daquela lama. Então, o diabo, o nosso adversário, ele está tentando de tudo para voltar você para aquele ambiente. Só Lucas está comigo, versículo 11. Olha só, toma Marcos, trá-lo contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que... Até a capa ele estava querendo, viu? Provavelmente era um ambiente muito frio. Não é isso? Muito frio. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Está pensando em alguma coisa aí? Vou deixar você pensar um pouquinho. Ele se preocupou com a palavra. Os pergaminhos, porque naquele tempo eram os pergaminhos mesmo, né? Que eles se alimentavam. Então, na prisão, irmãos, ele fazia questão de ler. Ó, mente. Porque na pressão, irmãos, isso aqui fica a 1000. Eu estou falando alguma besteira, sim ou não, pessoal? De que forma a gente vai tratar essas coisas? Palavra. E aí, irmãos, às vezes fazemos o contrário. Na pressão, na situação, deixamos de ler, deixamos de meditar, deixamos de ouvir. Isso é perigoso. E o próprio comportamento demonstra em que nível a pessoa está. Porque uma pessoa, irmãos, que está passando por pressão, mas está lendo e está meditando na palavra, por isso que o salmista fala, meditar não é de vez em quando, é dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Lembrar da palavra, irmãos. Aí você está pensando em desistir, você vai para a palavra e lê, você, mais uma vez, é restaurado. Aquela mente negativa, ela desaparece. Aí você adquire força. E aí o seu espírito, irmãos, vai fazer, o Espírito Santo pegando junto, vai fazer com que aquele ambiente venha melhorar. Irmãos, é pressão mesmo o tempo todo. Estamos vivendo nos últimos dias, volto a dizer. E Paulo aqui, ele não abre mão. Os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, olha só esse camarada aqui, ó, Alexandre, olha lá o versículo 14, me acompanha. Ao versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Eu não sei o que esse cara fez. O que é latoeiro? Não sei o que é isso. Não sei o que é isso, latoeiro. É ferreiro. Tem versão que é ferreiro. Ele citou a profissão dele. O ferreiro, esse camarada me causou muito problema. Aí ele fala aqui assim, ó, que o Senhor cadê?
14. Causou-lhe muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Percebe aqui, irmãos, o desenvolver da carta de Timóteo e ele citando não só a questão de guardar a fé, mas participando também alguns obreiros, a posição desses obreiros durante a sua caminhada, exortando, orientando, informando a fulano, envia fulano para mim, porque o ciclano já foi para o mundo. O outro lá já me causou problema. Irmãos, independente que haja movimentação dentro do projeto do seu chamado, ninguém pode atrapalhar, irmãos, o seu foco. Existe algo que você precisa fazer, irmãos. As pessoas que, de repente, você está contando para cumprir um propósito, elas faltaram, elas erraram com você, irmãos, continue na mesma pegada. Irmãos, eu tenho aqui história, a gente não vai poder avançar muito, mas eu tenho situações de pessoas, irmãos, que desistiram, abandonaram. Os mais antigos aqui sabem disso. Estavam conosco por um tempo, outros foram enviados, outros abandonaram, outros foram para o mundo, mas a gente está aqui. Imagine se naquele tempo lá, eu acho que eu vou parar também, vou desistir. Isso aqui não iria existir. Ou talvez uma outra pessoa estaria no meu lugar. Eu posso crer até mais na segunda situação, Deus levantar uma outra pessoa. Mas aquilo que Deus me chamou para fazer aqui, irmãos, aquilo que era para cumprir na minha vida, não vai cumprir. Deus vai ter que levantar uma outra pessoa. Irmãos, eu sei que você não quer viver isso. Sempre pessoas se levantando depois de você, porque você não se posiciona. Nós não queremos isso. Você está comigo, irmãos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu vou terminar aqui. Eu tinha tanta coisa para falar, mas eu dei uma resumida. Aí, olha só, irmãos, deixa eu terminar aqui, ó. Vamos para o versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para todo sempre. Amém. Olha citando Onesíforo aqui, ó. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. E aí ele fala aqui de outros também. Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia, todos os irmãos te saudam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. E eu quero fazer aqui, irmãos, 4 perguntas. Você não precisa responder, mas para você pensar um pouquinho. 4 perguntas. E através dessas perguntas você pensar, refletir um pouquinho nesse tempo. Você tem se esforçado para abençoar seus amigos, ainda que se aproximar deles possa causar-lhes sérios riscos? Vou repetir. Você tem se esforçado para abençoar seus amigos, ainda que se aproximar deles possa causar-lhes sérios riscos? Segundo, o exercício da misericórdia tem sido a marca da sua vida? Terceiro, você tem diligentemente buscado meios para encorajar aqueles que estão na linha de frente? E quarto, você persevera em socorrer os aflitos, ainda que todos estejam abandonando esta trincheira? Então são 4 perguntas que eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Em nome de Jesus. Onde estão os onesíforos aqui? Levante a mão em nome de Jesus. A palavra, irmãos, onesíforo significa portador de benefícios. Nós somos portadores de benefícios. Benefícios para
socorrer, benefícios para estender as mãos, para consolar. Eu sei que o Espírito Santo tem um papel fundamental, incomparável no consolo, mas a gente pode também consolar, a gente pode ajudar muitos irmãos. Na pergunta que eu fiz aqui, e as pessoas que estão na linha de frente, será que você está junto? Está incentivando? Não está pensando em abandonar? Amém. Os irmãos que vão ajudar a servir a ceia, por favor. Enquanto os irmãos se preparem, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você. Eles já estão se preparando aí. Mas antes vai ter uma corrida com álcool em gel, não é isso? Pode fazer isso agora, viu? Depois que a gente terminar essa parte, eu vou orar com você, viu? Mas fica antenado aí que eu quero ler aquele texto que nós ministramos sempre sobre a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Aleluia. Já podem distribuir, tá? Já fez a higienização aí, já pode distribuir. Vamos louvar o Senhor. Amém? Oh, glória. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. O corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre. Pra sempre adorado é. Pra sempre. Pra
estremeceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. O Rei ressuscitou. Ele venceu. Ele venceu. Para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Você recebeu aí o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por Jesus. Porque o apóstolo Paulo, ele cita em uma de suas cartas, fazendo questão que ele aprendeu do Senhor, que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele tomou o cálice e ministrou. E que possamos lembrar que mesmo nas adversidades temos comunhão uns com os outros, pertencemos ao Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu estás levantando Timóteos, Onesíforos, Lucas, Marcos, esses perfis de irmãos que não abriram mão do seu chamado, seguraram com firmeza o timão. Nós estamos participando disso com entendimento, não com a motivação errada. Anunciamos a morte e a ressurreição de Jesus. Anunciamos a nossa comunhão no corpo. Anunciamos a nossa responsabilidade de servir ao Senhor. Anunciamos que Jesus está voltando. E eu faço isso, Senhor. Nós fazemos isso com a motivação correta. Continue fortalecendo os meus irmãos. Que nenhuma alma se perca. Nenhuma alma se perca. Fazemos menção à Tua palavra, para que o engano não entre, para que não venhamos cair no laço do diabo e de espíritos enganadores. Obrigado por essa igreja forte. Obrigado por famílias fortes. Nós vamos participar nesse momento do pão e do cálice. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Coma do pão e beba o cálice em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Levanta suas mãos, dê graças a Deus. Diga: o Senhor é bom. Você está feliz nessa manhã? Aleluia. Graças a Deus. Esse é o dia que fez o Senhor e por isso nós estamos alegres. Obrigado, Pai, pela tratativa do Senhor. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Talvez alguns pais aqui falte para algumas pessoas, mas temos um Pai Supremo que cuida de nós. Ele cuida de você, meu irmão, em nome de Jesus. Talvez o seu pai não esteja mais aqui no nosso meio, mas você tem um Pai que está vivo e brevemente nós estaremos pessoalmente com Ele. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. A gente está bem avançado um pouquinho aí. Amém.